Oi pessoal, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, para que nós possamos trabalhar mais uma aula de ciência, né? Então hoje nós vamos falar de saúde, ok? Vamos falar de saúde. No nosso encontro anterior, nós já falamos de seres vivos, né? E agora nós vamos falar de saúde. Então aqui nós temos um aparelho que é um símbolo na saúde. É um aparelho símbolo na saúde. E temos também um órgão também que é símbolo na saúde. Temos um estetoscópio, esse aparelho chama de estetoscópio, e o órgão é um coração. Então esse estetoscópio é um aparelho utilizado para você ouvir o coração, como é que está o coração, como é que está as batidas, o ritmo, né? E a pressão sanguínea. Então, como já dizia grande Paulo Cintura, um personagem da escolinha do professor Raimundo, quando na época era Chicanismo, que era o professor, ele dizia que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, ok? Então, saúde é a coisa mais desejada pela humanidade. Saúde é a coisa mais desejada pela humanidade. Então, para você ter uma ideia, nossos pedidos a Deus, quando nós fazemos as nossas orações, nós pedimos a Deus, o que nós mais pedimos é saúde, né? Quando alguém está aniversariando, os nossos votos para aquela pessoa, geralmente a gente deseja que essa pessoa tenha saúde, em primeiro lugar, os votos, né? Mas é desejado pela pessoa é saúde. Também em virada de anos, né? Quando entra ano novo, as pessoas dizem que o próximo ano, que esse ano esteja chegando, que você tenha muita saúde. Então a saúde é muito desejada pela humanidade, a principal coisa que a humanidade deseja. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, que está muito em evidência agora nesse período, dessa doença que assola o planeta, né? OMS, toda hora a gente vê falar nos jornais, ela diz que saúde refere-se ao bem-estar físico, mental e social de um indivíduo, né? De um indivíduo. Mas por que se refere ao bem-estar de um indivíduo? E por que se fala muito em saúde pública? Se saúde pública se refere a um coletivo, a muitas pessoas, e a definição é o bem-estar físico, mental e social de um indivíduo, né? Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. A própria palavra comunidade está dizendo, é uma comunidade, né? Uma população de uma determinada região, de um determinado lugar, é uma única. Então ela tem que ser tratada como uma única. Por isso que temos a saúde pública. Está relacionada à integridade física, mental dos integrantes de uma comunidade. Isso é saúde pública, ok? Isso é um dever do poder público, né? Quando ele adota medida, o prefeito adota medidas, né? Que traz benefício a todos os indivíduos de uma comunidade. Como? Educação sanitária. Então, tem que ter campanhas fazendo com que as pessoas se eduquem, né? Conscientizando essas pessoas aonde ela deve jogar o seu lixo, né? Onde ela deve colocar os seus dejetos, ok? Conscientização sanitária, ok? Educação sanitária. Outra coisa importante, alimentação. Alimentação. Se você precisa se alimentar bem, ok? Outra coisa, habitação adequada.
ok? Habitação adequada. Empregos, ok? E não basta só emprego, tem que ser emprego e com salários dignos, ok? Devemos nos preocupar com a saúde pública? Para responder esta pergunta, é necessário analisar os indicadores de saúde em estudos epidemiológicos. Os indicadores de saúde nos estudos epidemiológicos, porque no Brasil os indicadores de saúde pública mais usados são os seguintes: demográfico, social, mortalidade, Então, os demográficos referem-se ao número de habitantes, sua idade, sexo, etnia de uma determinada região, cidade, estado, país, Então, refere-se ao número de habitantes. Se eu tenho na boa hora, o indicador físico demográfico, se eu tenho na boa hora uma população de 7.000 habitantes, será se a quantidade de ambulâncias que eu tenho é o suficiente para atender esse pessoal? Será se eu tenho 2, 3 ambulâncias é o suficiente para atender esse pessoal? Então você vai analisar número de habitantes para você poder adquirir os bens que supra a necessidade daquela quantidade de habitantes. Sua idade, quem adoece mais? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, crianças, Eu tenho condição de atender esse tipo de pessoal que adoece mais? Eu estou preparado? Sexo, quem adoece mais? Quem tem mais problema? Mulher ou homem? Etnia, qual tipo de pessoa? Preto, branco, pardo, mulato, indígena, amarelo, quem adoece mais? Eu estou preparado para aquele determinado tipo de população? Eu já vi como é a minha população, a etnia da minha população? Então eu tenho que ver tudo isso, são os indicadores de saúde, de uma determinada região ou cidade. O indicador socioeconômico, identificam a renda, a ocupação, a classe social, o tipo de trabalho, as condições de moradia e de alimentação de uma população, de um determinado local, de uma localidade, ok? Então, identificar a renda. Se eu ganho R$1.000 e a Organização Mundial da Saúde diz que para que uma pessoa viva bem, ela precisa de R$500. Ela precisa de R$500. Mas na minha família, a renda só é R$1.000, só eu trabalho. E eu tenho 4 pessoas na minha família. Então, está uma média de R$250 para cada indivíduo. Se eu tenho 4 pessoas, 4 membros na minha família. E só eu tenho uma renda de R$1.000. Para dividir para 4 dá 250. Então eu estou com a renda abaixo do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Ok? A ocupação, o que é que eu faço? Ok? Minha ocupação, trabalho, não trabalho, faço o quê? Classe social, qual a classe que eu pertenço? Tipo de trabalho, o que eu faço? Sou professor, sou médico, sou trabalhador da roça, faço taieiro, o que é que eu faço? Sou vaqueiro, o que é que eu faço? As condições de moradia. Como é a minha casa? Tem uma boa condição, é casa de bloco, de alvenaria, de tijolo, ou é de pau a pique? Como é? Tem esgoto, tem banheiro, tem o quê? Minhas condições de moradia, como é? E a alimentação, estou me alimentando bem, o que é que eu como? Porque tem gente que deixa de se alimentar bem para comprar outras coisas, O próximo indicador, mortalidade, indica o número de óbitos nascidos vivos e nascidos mortos. Mortalidade, indica o número de óbitos. Então,
se a Organização Mundial da Saúde diz que o número de óbitos normal, né, por mês em um determinado local, 10 pessoas, se está morrendo 15, está morrendo 12, eu estou com a taxa acima da normalidade. Então tem que investigar isso tudo. É outro indicador, a mortalidade. Se está morrendo abaixo, então eu estou com uma situação boa, está morrendo só 8. Se a média é 9, eu estou abaixo da média. Então, palma para você, está muito bem. Nascidos vivos. Quantos estão nascendo vivos? A taxa é para ser 99% de nascidos vivos. Está nascendo só 94, 93. Então, preciso melhorar de alguma forma, porque está morrendo muita criança, está nascendo muita criança morta. Nascidos mortos, está baixo, está alto, ok? Outro indicador. Morbidade, registra o número de pessoas portadoras de doenças. Morbidade, pessoa mórbida é a pessoa, quer dizer, pessoas doentes. Então eu indico o número de pessoas doentes. Então eu tenho que investigar quantas pessoas estão doentes em uma determinada região por aquele problema, né? O médico tem que ser esse tanto. Se estou acima, tem algum problema ali acontecendo. Então eu tenho que investigar, tenho que saber o que está acontecendo para eu corrigir, ok? Se está abaixo, muito bem. Está abaixo, muitas pessoas infectadas por uma determinada doença mórbida, está abaixo da média nacional, local. Então eu estou bem, ok? Cobertura, outro indicativo. Cobertura. Campanha acompanha o número de consultas médicas, o número de internação hospitalar, proporção de internação hospitalar espaço, cobertura vacinal no primeiro ano de vida. São alguns exemplos, né, de cobertura. Então, acompanhar o número de consultas médicas. Número de consultas médicas. Se eu tenho uma população de 7 mil habitantes, 7 mil pessoas, e eu tenho só 3 médicos, esse médico, cada um desses médicos atende faz 20 consultas por dia. Dá 60 por dia, né? Que são 3 médicos, né? Será que essas 60 consultas é o suficiente para atender uma população de 7 mil pessoas, 60 consultas por dia? Ou eu preciso de mais médico? Né? Eu preciso de mais médico. Ok? Então isso é um indicativo também. O número de internação hospitalar. Tem muita gente se internando. Tem que fazer esse acompanhamento, a cobertura. Tem muita gente se internando, tem pouca gente se internando, né? Proporção de internação hospitalar, espaço. Se eu tenho um espaço, né, que o normal dele são 4 leitos, uma sala normal são 4 leitos de enfermaria, mas lá eu estou colocando 5, 6 leitos, 5, 6 pessoas, porque eu não tenho outro local para botar, então a proporção não está batendo. Eu tenho que colocar isso dentro da normalidade. Agora, se eu tenho só 3 leitos no local que era para ter 4, então a proporção está boa, né? A proporção está boa, porque eu estou ainda com uma vaga, tem um espaço ainda para uma pessoa mais. Vacinação no primeiro ano de vida, cobertura, vacinei, a meta é vacinar 95 crianças, 95%, não é? Das crianças. Estou vacinando, vacinei a campanha, vacinei apenas 90 crianças, 92, então estou com a minha proporção, minha taxa de vacinação baixa, preciso melhorar. Então esses são os indicativos que a saúde pública requer para que nós tenhamos uma ideia de que é saúde pública. Ok? Epidemia. A palavra epidemia, quer dizer superfície externa, né? Então são infecções, enfermidade que abrange, né, uma comunidade. Endemia é uma doença que atinge só uma determinada população. Epidemia abrange já toda uma comunidade.
comunidade, uma cidade, um estado, né? É mais abrangente. Endemia, que a palavra endo, quer dizer dentro, quer dizer ao redor, atinge comunidades ao redor. Então, quando uma epidemia assola uma região, faz-se necessário um estudo aprofundado daquele problema, não é? Como está lidando, como está acontecendo os casos, né? Quantas pessoas estão sendo contaminadas em um determinado local. Então nós precisamos ter um estudo mais aprofundado para que nós possamos tomar medidas, né? Para combater, para prevenir ou até mesmo erradicar essa epidemia. Então precisamos fazer um estudo aprofundado. E o que nós estamos vivendo hoje é uma pandemia. Então a gente viu que é endemia, epidemia, e pandemia é quando está instalada a doença, espalhou-se pelo mundo todo. Pan quer dizer todo, né? Todo, amplo, universo. Pandemia, né? Quer dizer que é uma enfermidade que está espalhada no mundo todo. Ok? Agora nós vamos ver aqui, pessoal, falar um pouco sobre as trocas com o meio ambiente em que vivemos. Então nós, seres vivos, mas nós vamos nos referir agora nesse momento a nós seres humanos, sempre estamos colocando algo para dentro do nosso organismo, do nosso corpo, e colocando algo para fora. Então, no momento em que nós nos alimentamos, peguei aqui a imagem de um bebê, de uma criança se alimentando, comendo aqui um espetinho, por sinal, né? Se alimentando, ela está colocando algo para dentro do seu organismo. E depois essa carne que ela está consumindo, tudo isso não vai ser absorvido pelo organismo. Então vai sobrar algo que precisa ser lançado fora. É a troca. Então ela coloca algo para dentro e depois coloca algo para fora. É uma troca entre o meio ambiente e o organismo, né? E o nosso organismo. Então está acontecendo uma troca. No momento em que respiramos, colocamos na inspiração o ar para dentro do nosso corpo e depois na expiração colocamos o ar para fora. Quando inspiramos, colocamos oxigênio, quando expiramos, colocamos o ar para fora. Ok? Por isso, nosso organismo é dotado de mecanismo que nos protege. Ok? Vamos ver esses mecanismos. Mecanismo que nos protege. Então temos vários tipos de mecanismo. Ok? Vários tipos de mecanismo. Vamos ver aqui o primeiro deles aqui, que é a barreira natural, né? Combate os invasores. Então, o primeiro desses mecanismos é a barreira natural. Barreira natural, ou barreiras naturais, né? Nosso corpo é dotado de várias barreiras naturais. A primeira dela é a nossa pele, né? A nossa pele. Ela nos protege de vários problemas, de várias confusões, né? Que iria acontecer dentro do nosso organismo. Então, bateu aqui na pele, ficou aqui, a não ser que ela esteja lesionada, né? E essa lesão vira uma porta de entrada, ok? Barreiras naturais. Funciona como as muralhas e paredes. Então, no nosso livro adotado, ela dá uma comparação com um castelo. Ele diz que um castelo tem muralhas fortes, portas fortes, né? Paredes fortes. E ali o inimigo vem e vai ser muito difícil aquele inimigo penetrar ali, né? Muito difícil. Então isso é a nossa pele. Mas só que nesse castelo tem as portas, né? Que são entradas, né? Entradas para o interior do castelo, e por ali o inimigo pode estar entrando, se ele achar a porta aberta, ou se ele tiver a chave, ou de alguma forma ele pode estar entrando, apesar da porta ser muito forte. Ou então ele vai danificar a muralha ou a porta e poder entrar.
ok? Então, essa muralha, essas portas fortes correspondem à nossa pele, ok? Mas se por acaso esse inimigo penetrar por essas portas que se achou aberto, ou danificar a muralha, quebrar a muralha e conseguir entrar, quando ele chega lá dentro, temos também outras barreiras esperando. Então, nossos órgãos internos também têm proteção, tem uma cobertura também nos nossos órgãos, chamada de mucosa, né? Mucosa, a parte externa dos órgãos, né? A parte externa dos órgãos é recoberta por mucosa, e a parte interna dos órgãos é recoberta por serosa. Essas mucosas elas podem produzir substâncias, né, líquidas, que também vai combater esses micro-organismos, né? Esses micro-organismos, ok? Passa para o próximo. Então nós temos aí os mecanismos de defesa inespecíficos. Mecanismos de defesa inespecíficos, ok? Os mecanismos de defesa inespecíficos, eles acontecem, pessoal, quando nós temos um processo inflamatório. Quando nós temos um processo inflamatório, é um bom exemplo para darmos de mecanismo de defesa inespecífico. Então, aqui nós temos como se fosse uma pele, e aqui nós temos um arpão, uma flecha, uma coisa que penetrou na pele, né? E aqui nós temos a corrente sanguínea, que seria o músculo, ponta do arpão aqui, da flecha, de algo que penetrou na pele. Na hora que penetra algo na pele, temos o sistema nervoso aqui, faz parte dos sentidos, né? Dos sentidos, que informa imediatamente lá para o cérebro: olha, aconteceu algo errado aqui, penetrou algo aqui estranho aqui. Então, manda imediatamente essa informação para o cérebro. O cérebro codifica e manda uma resposta imediatamente. Ele já manda lá para a corrente sanguínea, para o sangue, dizendo: olha, tem algo estranho bem aqui na pele, certa região. Então, você precisa liberar os soldados para ir defender essa região. Então, imediatamente, a corrente sanguínea libera umas células chamadas de leucócito, que são células do sangue, né? Chamadas de leucócito. Então, essas células passam por pequenos orifícios que temos, pequenos poros que temos nos capilares sanguíneos. Eles passam e se dirigem em direção àquele ponto onde foi atingido por um corpo estranho, né? Por um corpo estranho. Então aqui eles vão combater esse corpo estranho, ok? Eles vão combater esse corpo estranho, formando assim um processo inflamatório. Tanto os leucócitos se encaminham para cá, para essa região, vocês verem aqui, os leucócitos se encaminhando, que gera a inflamação, aquela região inchada, dolorida e quente, ok? E aquele pus que tem no lugar que foi lesionado, nada mais é do que esses leucócitos, né? Juntamente com bactérias que eles englobam e destroem o pus. Quando você tem muito pus no local, ali são os leucócitos que foram para aquela região para defender aquilo ali. Então os leucócitos, eles são chamados de inespecíficos porque eles se dirigem, né, para combater qualquer tipo de enfermidade que venha acontecer no seu corpo. Qualquer tipo de enfermidade, os leucócitos se dirigem para lá. Eles não têm espécie, né? Eles não escolhem, por isso que eles são chamados de inespecífico, defesa inespecífica. Qualquer tipo de enfermidade, seja ela causada por algo físico, como esse caso aqui, que é um arpão, né? Físico, seja ela causada por algo biológico, como por bactérias, fungos, protozoários, ou químico, né? Alguma coisa química também que me atingir, né? Isso aqui, como um ácido, bateu aqui também, os leucócitos se encaminham para lá. Por isso que eles são chamados, esse tipo de defesa é chamado de inespecífico. Então, na hora que esses micro-organismos invadem o corpo, que as barreiras naturais não defendem, não conseguiu defender, e os micro-organismos conseguiram penetrar dentro do corpo, nós temos ainda lá dentro do corpo, né, esse
mecanismo de defesa inespecífica, que são as células de defesa, que são os leucócitos, os soldados que temos aqui, né? Então, como mecanismo de defesa, como barreira, nós ainda temos a lágrima. A lágrima é um mecanismo de defesa do nosso olho. Quando bate um cisco, alguma coisa estranha dentro do nosso olho, então começamos a lacrimejar imediatamente para umidificar aquela região e aquele corpo não venha danificar o olho, ok? Temos a cera do ouvido também, é um mecanismo de defesa, ok? As próprias saliva também é mecanismo de defesa, beleza? O muco, que é produzido no nariz, também são, né, mecanismos de defesa, barreiras que tendem a proteger o nosso organismo contra esses corpos estranhos. Então isso parece muito com um castelo. E quando os inimigos rompem a barreira do castelo, as paredes, muralhas, lá dentro tem o exército do rei preparado para combater os caras que invadiram. Eles correspondem aos leucócitos. Beleza? Vamos agora para o mecanismo de defesa específico. Esse tipo de mecanismo pode ser observado quando o sistema imunológico, além de ser capaz de identificar o micro-organismo causador da doença, que o invade, chamado antígeno, apresenta efeito de memória, né? Então, além dele reconhecer esse micro-organismo, que é chamado de antígeno é aquilo que causa a doença, ok? É o micro-organismo causador da doença, ou então agente etiológico, né? Pode ser chamado de antígeno ou agente etiológico, o micro-organismo causador da doença. Então, esse micro-organismo ele foi reconhecido e ficou na memória do nosso organismo, ok? Do nosso organismo, do nosso organismo, então. Mecanismo de defesa específica. Então, no momento em que você entra em contato novamente com o mesmo micro-organismo que causou essa doença, que levou à memorização dele no organismo, na hora que você entra em contato de novo com esse micro-organismo, o nosso organismo, o nosso corpo já tem, né, células de defesas prontas, né? Células de defesa prontas para combater, que são chamados de anticorpos, né? De anticorpos. Então, na primeira vez que você teve contato com esse micro-organismo, você desenvolveu a doença porque o seu corpo ainda não estava protegido, ainda não tinha na memória do seu corpo esses micro-organismos. Então, ele chegou, se alojou e desenvolveu a doença. Mas no momento em que ele desenvolveu a doença, ele foi memorizado. Quando você entrar em contato com ele de novo, aí como ele já está memorizado, aí a doença não se desenvolve mais, ok? Isso acontece também com as vacinas. As vacinas nada mais é do que você tomar uma dose do micro-organismo causador daquela doença. Ele pode ser morto ou atenuado. Aí o corpo tem contato com aquele organismo que causa a doença e ele desenvolve os anticorpos. Ele coloca aquele organismo na memória. Então, quando você tiver contato com ele mesmo na natureza, aí você não vai desenvolver a doença. A vacina é a mesma coisa de você se infectar pela primeira vez com um determinado micro-organismo. Então, você não vai mais desenvolver essa doença se você tomou a vacina ou se você já teve contato com ela. É o que acontece com várias doenças que a gente tem, né? Como sarampo, você só pega sarampo uma vez, normal, você pega só uma vez, né? Às vezes acontece a exceção, né? A cachumba, né? Que é a papeira que a gente chama, só pega uma vez, a catapora, porque o nosso organismo tem esses micro-organismos na memória, tem os anticorpos. Na hora que ele entra em contato de novo com você, aí o seu organismo já tem ele na memória e eles combatem esses micro-organismos imediatamente, impedindo que ele desenvolva a doença, ok? Então esses símbolos aqui, ó, dessa imagem, são os anticorpos, e esses pontinhos arredondados, meio alaranjados, são como os antígenos, os causadores da doença, os micro-organismos.
Aí, esses círculozinhos aqui, ó, são os anticorpos, eles vão lá, se encaixam de uma certa forma que vão destruir esse micro-organismo causador da doença, impedindo que ele desenvolva a doença novamente em você. Isso acontece quando você é vacinado contra um determinado micro-organismo, ou então você já teve aquela doença pela uma primeira vez. Então, esses anticorpos, essa memória só é para um determinado tipo de micro-organismo. Quem pegou catapora não vai ter mais catapora, mas outra doença ele vai ter, por isso que é específico. É especialmente para a catapora, nesse caso. Mas para cada doença você vai tendo esse mecanismo de defesa específico. Ok? Próximo. E as alergias, pessoal? As alergias. As alergias acontecem quando o sistema imune é capaz de produzir anticorpos contra antígenos geralmente inofensivo. Então, o nosso organismo ele não regula muito bem nesse momento. Então, coisas, objetos, antígenos que não eram prejudicial, não são prejudicial para o nosso organismo vai lá e cria anticorpos contra aquele antígeno. Aí, determinados tipos de antígeno que o organismo pode reagir contra eles. Tem pessoas que não podem comer algum determinado tipo de alimentos, porque ali tem algum tipo de nutrientes, de substâncias que não pode ter ali, porque o seu organismo